Pedro I, Pedro II, Pedro de Araújo Lima, 2 imperadores e um vice-rei, como lhe chamava José de Alencar, conservador, depois liberal, Saquarema, depois Luzia. Araújo Lima era a prova viva de que tanto fazia. O cargo de regente uno equivalia ao de monarca, com direito a poder moderador e fala do trono na abertura anual do parlamento. Não precisou ser popular para alcançá-lo em 1837. Feijó, o primeiro dos únicos 2 a ocupar o posto de monarca civil, renunciou e lhe passou a suprema honra ao aproveitar uma brecha legal. Eram adversários de partidos opostos, mas também amigos de 15 anos, ambos deputados nas Cortes de Lisboa. Araújo Lima não o criticava na Câmara e era genro de José Bernardo de Figueiredo, o desembargador que em sua casa abrigava Feijó. Alguns meses depois, enfrentaria uma eleição para se manter. Seus amigos nas províncias cuidaram que se reelegesse com folga. Não precisou fazer campanha ele mesmo. 9º filho de Ana, então aos 40 anos, Emanuel, senhor de engenho em Sirinhaém, nasceu num domingo, 22 de dezembro de 1793, às 9 da manhã, na Casa Grande. Após longo período de crise, o açúcar experimentaria naquele final de século XVIII e início do XIX preços crescentes, situação que permitiria o investimento pesado de Manuel em fazer do caçula doutor. Pedro descendia de Duarte Coelho, primeiro capitão donatário de Pernambuco e o único dos inaugurais tempos da América Portuguesa a prosperar. Aos 6 anos, foi morar com a irmã no Recife. Seu cunhado, José Gonçalves Pereira, era exitoso comerciante e armador de navios empregados no comércio de africanos ao Brasil. Bexiga, varíola, contraída aos 11 anos, foi a provável causa de sua surdez. Não era completa, mas talvez a limitação do acesso à oralidade fosse causa do precoce apego aos livros, apego incentivado por seus preceptores, os melhores da capitania. Aos 19, Pedro estava pronto para o investimento máximo da época em termos de futuro garantido. Coimbra, a Noversidade, como anotou seu pai no caderno em que controlava as remessas de dinheiro ao caçula. Não se tratava apenas de se formar doutor em cânones, direito, título alcançado em 1819, mas de conviver com a fina flor da elite do reino, Bernardo Pereira de Vasconcelos, Miguel Calmon, Marquês de Abrantes, Caetano Maria Lopes Gama, Visconde de Maranguape, e Costa Carvalho, Marquês de Monte Alegre, eram alguns de seus colegas e seriam seus amigos quando isso passasse a contar muito. Da turma, Araújo Lima era tido como o mais aplicado nos estudos. Em 1820, de volta ao Brasil, é nomeado ouvidor de Paracatu, em Minas. Não assumiria. No ano seguinte, seria eleito deputado de Pernambuco às Cortes de Lisboa, encarregadas de elaborar a primeira Constituição de Portugal. Se Feijó era dado a ter ideias, Araújo Lima se dava a assimilá-las. Conheceu muitas delas ali, convivendo com políticos que seriam o fundamento de leis e governo dos primeiros tempos do Brasil independente, como Lino Coutinho e Vergueiro. Na primeira Constituinte brasileira, de 1823, Pedro também representa Pernambuco como deputado. É dele a primeira defesa de estender a cidadania brasileira automática aos nascidos no estrangeiro que por ela optassem. Sua sugestão seria acatada na versão outorgada por Pedro I em 1824. O inaugural imperador lhe faria ministro 2 vezes e o teria como um dos responsáveis pela elaboração da Constituição que valeria por todo o período monárquico. Em 1825, anda por Paris, onde faz amizade muito próxima com o embaixador do Brasil ali, Domingos Borges de Barros, Visconde de Pedra Branca, que arranjou a bela e meiga Amélia de Leuchtenberg para a segunda esposa de Pedro I. Borges de Barros era também o pai da Condessa de Barral, o grande amor de Pedro II. Anos depois, Pedro e Domingos estariam no Senado. Como não manter uma amizade que começara tão bem?
entre dois amigos dos dois imperadores, Paris era uma cidade pequena, o Rio de Janeiro ainda menor. De 1827, quando reassumiu na Câmara, até 1870, quando morreu, Pedro de Araújo Lima não ficou um dia sem cargo público. Não poucas vezes os acumulou. Seco no trato pessoal, sem arroubos, sabia tecer redes, armar laços. Era como seriam muitos presidentes de Câmara e Senado nos séculos XX e XXI, ruins de voto na província e de popularidade geral, de confiança para deputados e senadores. Era o amigo dos amigos, o tipo de amigo que prescinde do afeto, é feito de provas de amizade concretas. Foi o primeiro diretor da Faculdade de Direito de Olinda, cargo mantido por 12 anos, ainda que poucas vezes tenha posto os pés no primeiro estabelecimento de ensino superior de Pernambuco, pois morava no Rio, dava ordens à distância. Fundou, em sua regência, o Colégio Pedro II e o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Paradoxalmente, como notou Câmara Cascudo, um de seus biógrafos, foi o mais esquecido dos políticos imperiais. Mas isso é uma constatação do século XX. Em seu tempo, ninguém menos do que Machado de Assis dedicou mais de uma obra sua ao Marquês de Olinda, título recebido em 1854. Era sátira, mas quem não gostaria de ser imortalizado por tal pena? Dona Luísa Bernarda, filha do desembargador já apresentado, foi sua esposa. No casamento, em 1828, ele tinha 34 anos, ela 19, diferença de idade comum nesse tempo na elite brasileira. Teriam um filho, morto aos 13 anos, e uma filha, casada aos 14 com Joaquim Henrique, que chegaria a Visconde de Pirassununga. Dona Luísa adorava a política. Nos eventos sociais, enquanto ele no mais das vezes permanecia em casa, ela lá estava, o representando. Nas galerias da Câmara, acompanhando sessões decisivas, na corte, nas obras sociais, a Marquesa de Olinda fazia por onde chamar a atenção. Por falar em benemerência, Araújo Lima alforriou em 1869 todos os cativos do engenho Antas, em que nascera e teve por herança. Sua regência, prevista para 4 anos, foi abreviada pela antecipação da maioridade de Pedro II, decisão chamada de golpe contra o governo de Araújo Lima. Esteve mais para clamor da nação, ansiosa pelo governo de seu rei. O regente não se opôs e se aproximou mais do imperador, a quem serviria como ministro e, em 4 ocasiões, como presidente do Conselho de Ministros. Boa parte da historiografia compara esse cargo ao de primeiro-ministro. Pode ter sido depois, mas, no tempo do Marquês de Olinda, Pedro II fazia questão de mandar e chamava Araújo Lima para ser um posto avançado do monarca, não para tomar todas as decisões por conta própria. No primeiro gabinete Olinda, de 1848, o programa de governo apresentado por ele foi sustentar e executar plenamente a Constituição e as leis. Um bom programa. Seria outra frase do Marquês, enquanto titular máximo do gabinete, a revelar que seu partido nunca fora o conservador, tampouco o seria o liberal. A necessidade primeira do país está na concórdia dos espíritos. Esse era o partido de Pedro II. Não era um programa ruim, convenha-se. O Marquês inspirava respeito e confiança no exterior e agia para pacificar os ânimos no Brasil, no que foi feliz em grande medida. Em Pernambuco, nunca foi unanimidade, apesar de a rua em que morou na infância ter ganhado seu nome. Tinha os Cavalcante como adversários na maior parte do tempo, experimentando tréguas com eles apenas quando era o caso de afrontar radicais, como os praieiros. O Marquês de Olinda morreu às 4 da manhã de uma terça-feira. O enterro foi na quarta. O imperador não compareceu. Preferiu ir ao teatro. Araújo Lima já começara a ser esquecido e nem Machado de Assis o salvaria de seu progressivo apagamento da história.